229. Gente, 91 Não, é 229. não me force a desculpá-lo por isso. Né? Esse aqui é o número 2 da pauta. Ana, pode começar. Aquela foi. 11:09. E tem uma sala, 14:04. Ana, Uma você é está pelo gabinete toda do Dr. atrapalhada. Márcio Flávio e outra pelo gabinete do Dr. Oswaldo Tadeu. Você vê que eu não trago papel nenhum. Tem dos dois, tá vendo? Posso pôr assim, né, Rose? Fica, tá tranquilo. Não, tá ótimo. Esse aqui vai pra Tudo bem. Mas eu estou querendo convencer o Júlio, tem uns 3 ou 4 anos, que eu estou querendo convencer ele a largar o papel, ele não larga. Se precisar, a gente vê. Eu também, mas eu gosto de bem. Esse papel é outro se faltar energia. Aí eu não preciso trazer, sabe por quê? Eu recorro ao Júlio ou ao Ronan. Exatamente. Mas o meu medo é faltar energia minha aqui. Não, acertar direito aqui na tela. Boa tarde. Havendo o número regimental, com a presença do ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão do dia 6 de março de 2018, dessa egrégia quinta turma do Colhendo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Saúdo, primeiramente, os meus colegas presentes, a ilustre representante do Ministério Público, os servidores da Casa, aos advogados e advogadas presentes e aos estagiários também, estudantes de Direito que se encontram aqui. Em primeiro lugar, gostaria de colocar em votação a ata da sessão próxima passada. Não havendo nenhuma manifestação, considero a mesma aprovada. Nós temos um processo à distância da comarca de Pouso Alegre, que tem preferência regimental, então vou pedir aos colegas advogados que aguardem para a gente ouvir a sustentação à distância. É na sala do doutor, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria, vinculado no gabinete do excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. O processo é o número 77 da pauta, que é o 12.258.15/2015. Recorrentes Banco Bradesco S.A. e Aldagis Arantes Bernardes. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre de Castro Laraiva pela reclamante. Doutora Alice. Está colocando. Está na tela. É na sala de 14:04. 4. Não, é o 77 da pauta. E os votantes, votam nesse processo os excelentíssimos desembargadores Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes e Manuel Barbosa da Silva. 77 da pauta, da sala de 14:04. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, excelência. O senhor está nos escutando? Perfeitamente. Pois não. Doutor Danilo, com a palavra para a conclusão do voto. Tá. Tá ligado embaixo? Aqui tá também. Uso do lado. Esse do lado ainda está puxando. Presidente, se conseguir fazer a leitura dessa distância. A sustentação é que é a distância, não é a leitura. É a distância. Quase que o voto sai à distância, né, senhor? Probleminha tecnológico. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e no mérito nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada, nos limites da lide, ao pagamento de 1 hora extra por dia trabalhado no período compreendido entre 2 de maio de 2014 a 5 de setembro de 2016. Observada a frequência por meio dos espelhos de pontos, aplicado o adicional legal, observada a evolução salarial,
a incidência das súmulas 264 e 347 TST, divisor 180, com reflexo em férias, com 1/3, 13º salário, aviso prévio, repousos, fundo de garantia com os 40%, conforme restar apurado liquidação. E condena o reclamado por multa de ganância de má-fé, correspondente a 2% do valor corrigido da causa, a teor do artigo 81 do Código de Processo Civil, e mantido o valor da condenação por ainda compatível. É a proposta, senhor presidente. Doutor Alessandro, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais votantes, gostaria de destacar nesse processo algumas questões bem relevantes quanto ao recurso da reclamante. A primeira que eu gostaria de destacar seria quanto à imprestabilidade do ponto durante todo o período. São vários os fatores demonstrados dentro das provas produzidas que demonstram a fragilidade do ponto apresentado pelo reclamado. Nós temos que, em primeiro lugar que nós temos, é que seria a própria testemunha que o banco apresentou, a senhora Elaine Aparecida, além dela ser a responsável pela marcação, além dela ser responsável pelo RH, e por isso que no recurso nós pedimos até desconsideração desse depoimento da testemunha, a testemunha ela não trabalhou com a reclamante depois de 2013. Então, se ela fez alguma prova, foi de 2013 para trás. De 2013 para frente, não podemos considerar esse depoimento da testemunha do banco. Quanto à imprestabilidade, o que nós podemos verificar? A prova do processo é clara quanto ao intervalo de almoço ser entre 30 e 40 minutos. E se formos olhar o ponto, o controle de ponto, verifique-se ali um horário bem maior anotado no ponto. O que já presume isso aí, que já demonstra aí que o ponto não está correto. O preposto, no seu depoimento, ele confessa que o horário da reclamante era das 8 às 18. Se pegarmos esse horário compulsado pelo preposto e colocarmos esse horário com relação aos pontos, aos controles de ponto apresentados, vamos ver que não bate. Então, se existe uma confissão do preposto quanto a esse horário mais elástico, verificamos que ali também o ponto não está correto. Com relação aos próprios documentos juntados pelo reclamado, como espelhos, verificamos que tem espelhos de ponto até assinado por outros funcionários. Mais um ponto que demonstra que os pontos, que os controles de horário não eram efetivamente aqueles corretos. E tudo isso vem corroborando com o depoimento da testemunha obreira, o senhor Juliano Augusto, que ele confirma a existência de uma cota de horas extras dentro da agência e que não poderia ser marcado mais do que essas horas, que senão extrapolaria a cota de horas extras existente na agência. Abre aspas, que não poderia registrar os horários efetivamente realizados no ponto, uma vez que a agência possui limites para as despesas de horas extras. Isso seria quanto à imprestabilidade, então vem requerer aos excelentíssimos senhores desembargadores o provimento ao recurso da reclamante quanto à imprestabilidade do ponto por todo o período. Também gostaria de ressaltar ao pedido da reclamante no recurso quanto às comissões de vendas. O que acontecia? Essa comissão de venda foi indeferido, alegando não existir qualquer contrato de pagamento de comissões por parte da reclamada com a reclamante. Porém, o que mostra a prática do dia a dia ali é que existiam funcionários que ganhavam essas comissões, que eram denominados corretores, e existiam os funcionários da agência que faziam o mesmo serviço, a mesma venda, a mesma efetivação, o produto saía totalmente vendido tal qual um corretor, mas para esses não era pago.
Então, até pelo princípio da isonomia, nós até colacionamos jurisprudência desse egrégio tribunal que demonstra que não se pode pagar para as duas pessoas que trabalham juntos na mesma agência, uma recebe comissão, a outra não recebe, para efetuar o mesmo serviço. E, por último, eu gostaria de destacar quanto à equiparação salarial. O reclamado não juntou os documentos referentes ao paradigma João Carlos de Oliveira e, contrapartida, ficou. As testemunhas deixaram bem claro que o senhor João Carlos e a reclamante faziam as mesmas coisas, né? Inclusive, chegava até a reclamante substituí-lo quando esse não estava presente. Então, venho requerer também o provimento ao pedido de equiparação salarial. E, por último, gostaria de ressaltar o nosso recurso quanto ao fato dos danos morais por transporte de valores. A reclamante, a sentença foi procedente quanto ao dano moral por transporte de valores, porque ficou provada essa prática, uma prática bem comum pelo reclamado, e foi deferido dano moral por essa prática no valor de R$10.000. Senhores, é uma prática abusiva do banco reclamado. Essa prática, ela tem sido demonstrada assim, por mais que tenha acontecido julgamentos, por mais que esteja simulado a questão do transporte de valores, por mais que seja condenado o reclamado, ainda está saindo mais barato do que fazer o transporte de valores como uma empresa regulamentada. Então, nesse ponto, até pelo efeito pedagógico, verificando o porte do reclamado, vem requerer a majoração desse dano moral por transporte de valores, até para que, quem sabe, tal situação vá coibir essa prática abusiva do reclamado. É o que eu tinha a sustentar, Excelência. Muito obrigado a todos. Pois não, doutor Danilo. Senhor presidente, o voto é extenso, mas as questões abordadas com propriedade da tribuna foram devidamente analisadas. Eu peço vênia para manter minha proposta. No tocante às horas extras, à imprestabilidade dos cartões de ponto, a prova restou dividida. E, enquanto as testemunhas da reclamada afirmaram que estava correto, a testemunha do reclamante informou que não poderia ser registrado. Então, nesse ponto, acompanho o juízo de origem de que caberia ao reclamante se desvencilhar do ônus da prova. Nesse ponto, não restou favorável. Quanto às comissões, a própria autora confessa que nenhum outro funcionário recebia comissões pela venda de produtos. E, nesse caso, então, estou enquadrando a atividade no parágrafo único do artigo 456. Ou seja, existindo cláusula expressa a tal respeito, entende-se que o empregado se obrigou a todo e qualquer trabalho inerente à sua função. A equiparação salarial, da mesma forma, a prova é controvertida e caberia ao reclamante, ao meu ver, a prova comprovar a identidade de funções, e as testemunhas da reclamada afirmaram que existiam metas diferentes, segmentos diferentes, então, data vênia, eu mantenho. Já com relação ao dano moral, também estou mantendo o mesmo valor, porque é condizente com o que vem sendo estabelecido por esta douta turma. Então, eu mantenho a proposta, presidente. Apenas acrescentar quanto ao dano moral, que se fosse um dano moral coletivo, haveria possibilidade de aumentar esse valor em muito até. Só que nós temos que balizar, não só pela capacidade do empregador de pagar o valor da indenização, como também nós temos que balizar pelo ganho que o empregado ou a empregada vai ter com esse valor, que não pode também transformar o processo do trabalho numa mega-sena. A gente não pode pegar e aplicar um valor exorbitante aqui,
que seria até plausível, mas que, senão, beneficiaria por demais o empregado e fugiria, então, desse balizamento que a jurisprudência nos dá, que é a capacidade da empresa pagar a indenização e a capacidade do empregado também de receber um valor que seja plausível para a sua remuneração. Então, portanto, dentro desse balizamento aí, eu entendo também que está correta a decisão e mantenho integralmente, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Doutor Manuel, terceiro votante. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Obrigado, doutor Alexandre. Nossas recomendações aos advogados e funcionários daí do Fórum de Pouso Alegre. Obrigado, Excelência. Um abraço a todos e bom trabalho. Boa sessão. Obrigado. Agora vamos para a sala de 14. Não, há uma outra preferência regimental. O advogado fez inscrição agora. Ele tem preferência regimental porque ele é de Arcos. É o processo número 52 da pauta. Foi feita inscrição aqui. Mesma sala? Qual a sala? Nessa mesma sala. Nessa mesma sala. 14:4. Relator, 14:4. Relator, excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Os votantes, os excelentíssimos desembargadores. Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, Manuel Barbosa da Silva. Fechei aqui. Bom. E está escrito para sustentação oral. Me presta só aqui minha folha. Só um minutinho, por favor. Telemon? Tecnomon. O recorrente o processo é o 11.085-23/2016. Recorrente Fabiano Araújo de Souza e Tecnomonte Montagens Industriais Limitada. Está escrito para sustentação oral. O advogado Sérgio de Assis, pelo recorrente, pelo reclamante recorrente. Ô, Sérgio, boa tarde. Boa Doutor tarde, Danilo, por favor, com a palavra. O Sérgio fala pelo reclamante? Sim. Por favor, Mas me doutor desculpe, Danilo. tá? Não tem problema. Com a conclusão do voto. Presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Pois não, doutor. Antes de lhe dar a palavra, eu gostaria de saudar o doutor Ildeudo Couto Balbino, que se encontra presente, presidente da JUCLA, e é sempre um prazer tê-lo aqui, doutor Ildeudo. Uma boa tarde. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, demais presentes, boa tarde a todos. Excelentíssimos, esse processo trata-se de um processo simples, em que se discute acidente do trabalho ou com causa e se discute a estabilidade provisória, o pedido principal. E o outro pedido é a insalubridade decorrente da função que o trabalhador exercia na empresa. O motivo que me traz aqui é a questão do perito aqui. O perito, eu entendo que ele não analisou, como é o devido respeito, ele não analisou o caso da forma que deveria, e, com isso, causou a improcedência do pedido principal, que é a estabilidade do reclamante. Por quê? A empresa não fez ACAT. O moço já tinha mais de 7 meses que trabalhava na empresa, ele adoeceu dentro da empresa, isso está nos autos, ficou afastado pelo INSS 2 meses, assim que ele voltou ao trabalho, menos de 15 dias, a empresa o dispensou. Aí a gente pediu a perícia, primeiro porque a empresa não fez ACAT. Por consequência, o INSS não concedeu o benefício por auxílio-doença, porque a empresa não concedeu o ACAT. E veio o perito, que a gente esperava que ele fosse resolver essa situação. Aí ele vai e narra, olha, a empresa não fez ACAT, o INSS não concedeu o benefício por acidente. Basicamente, ele diz, então, não houve acidente do trabalho, ou não houve nem com causa. Só que a situação no processo mostra de forma diferente. E o pior, a gente fez os quesitos suplementares, e nos quesitos suplementares, com maior devido respeito, entendo que o perito até usou-se de deboche das questões suscitadas. E todas as questões suscitadas, elas foram baseadas na jurisprudência do TST, do egrégio TST, e de todos os tribunais pátrios, com a relação, com a situação que a gente se discute no processo, que é a função do reclamante. Em audiência, até foi engraçado, porque em audiência, o excelentíssimo juiz
lá de primeira instância, ele até me fez uma correção, achando que eu era audacioso pelas questões que foram levantadas nessa resposta dos quesitos suplementares. Ele enganou, ele pensou que eram os quesitos meus, na verdade já era a resposta do ilustre perito. Esse documento é onde narra essas questões que o perito fala, que a gente entende que foi assim. Ele fala que a gente deu a entender assim, deu a entender não, ele deixou claramente que a gente fez questionamentos por base em suposições, por linguagem vulgar, por achismo. Esse está no documento de ID 76A4F70. Então, tem toda a relação. Então, o juiz de primeira instância, ele até me fez a correção, me falando, você é audacioso, o doutor é audacioso ter feito esses levantamentos, falando que se trata de suposições, de linguajar vulgar e de achismo. Eu falei, excelência, está equivocado, essa questão não foi levantada por mim, ela foi colocada pelo ilustre perito de Vossa Excelência. Até então, que eu acho também uma coisa absurda da forma que ele colocou a situação aqui, tendo em vista que todos os questionamentos que eu fiz, com relação à situação, foram baseadas em jurisprudência, e vasta jurisprudência, inclusive do TST, do nosso tribunal aqui, e vários outros tribunais. Mas, por isso, eu pedi que nomeasse um novo perito para avaliar a situação de uma forma diferente dessa que foi colocada. Ele negou, a gente fez os protestos, e, por consequência, nesse pedido, e que foi o pedido principal, e daqui seria o dano moral também, ele julgou improcedente a ação. Dando procedência com relação só à insalubridade, e nesse sentido também de 20%, porque teve a perícia de insalubridade e declarou a insalubridade em 20%. Então, eu venho aqui a esse tribunal requerer que... Eu entendo que, nesse processo, a situação fática demonstra que, se não houve o acidente do trabalho em si, mas, pelo menos, com causa, entendo que existe, sim, com relação ao trabalho. Por quê? Trata-se de um soldador, há 7 meses trabalhando na empresa, ele entrou nessa empresa, ele não tinha nenhum problema, depois de 7 meses, trabalhando numa empresa com a solda MIG. Eu estou citando a solda MIG porque ela é importante, porque a jurisprudência trata dessa situação em si. Em todas as jurisprudências que a gente estudou aqui, ela trata dessa situação justamente sobre o soldador e a solda MIG. Então, o que acontece? Ele trabalhou 7 meses, no processo consta que ele trabalhava com uma máquina de solda que pesa em torno de 164 quilos, a gente entende que é pesada. Então, quer dizer, e ele desenvolveu uma hérnia umbilical. Essa hérnia umbilical, ela é basicamente por a pessoa carregar, levantar peso. Então, a empresa, inclusive foi até a empresa que citou que ele trabalhava com essa máquina. Mas a defesa da empresa alega o seguinte, que não poderia causar prejuízo a ele ou desencadear esse problema, porque essa máquina tinha 4 rodinhas, ou seja, ele não levantava. Ele não precisava, ele andava com ela. Acontece, excelência, que lá onde ele trabalhava na construção de um alto forno, na Companhia Siderúrgica Nacional, que é lá da região, e é um forno de 50 metros de altura, e trabalhava exposto ao canteiro de obras, que lá é barro, pedra, cabos, e todo mundo sabe como que funciona um canteiro de obras, principalmente numa indústria do porte, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ou seja, nós não estamos alegando aqui que ele levantaria uma máquina de 164 quilos. Não. Mas o fato dele arrastar uma máquina com rodinhas num canteiro de obras exige força, uma máquina desse peso. E essas situações, elas foram todas narradas no laudo da insalubridade, onde a perita coloca todas as situações com fotos, e fotos de todo o local de trabalho e de como que se trabalhava todos os soldadores lá na fábrica. Então, a gente entende que ser julgado dessa forma a improcedência, eu acho que não é o correto. Porque tudo aqui no processo mostra, pela jurisprudência também que fala, que a pessoa que trabalha, que exerce força de trabalho, ela pode desenvolver essa hérnia umbilical. Então, ou seja, mesmo que não é um acidente do trabalho, porque ela não aconteceu
de imediato, mas, por exemplo, foi uma consequência, já tinha 7 meses que eu trabalhava nessas condições lá do trabalho. Então, se ela não foi determinante o acidente do trabalho, mas pelo menos a concausa, eu entendo que no processo já há provas para isso, né? Então, nesse sentido, a gente pede que seja julgado, dado procedência a esse pedido, em decorrência disso, dano moral também, e, caso contrário, Vossa Excelência entenda de outra forma, que pelo menos devolva o processo e nomeie outro perito para analisar a situação de outra forma. Mais ainda, com relação à insalubridade, a ilustre perita fala que deu insalubridade em 20% e fez as argumentações, mas aí ela alega que não teve como apreciar todas as circunstâncias da situação lá, porque a empresa já estava encerrando as atividades dela, então ela não teve como ver a realidade que trabalhava o reclamante. Então, com base no PPR da empresa e em laudos anteriores, ela entendia que tinha a insalubridade em 20%. Acontece que a jurisprudência também, tanto do TST como aqui do TRT de Minas e de vários outros TRTs de Minas Gerais, do país afora, fala que o soldador MIG, que trabalha com a solda MIG, ele está exposto aos fumos metálicos, que gera a insalubridade em grau máximo. Então, a gente pede a reforma também nessa situação, né? Então, é tudo que eu tenho a pedir. Muito obrigado. Senhor Danilo. Gente, em relação à perícia médica, data vênia da brilhante sustentação da tribuna, o laudo é taxativo, dizendo que não há nexo causal adequado com as patologias descritas. Trata-se de hérnia umbilical, de fraqueza na cicatriz umbilical, já desde o nascimento, com características familiares, doença de baixo impacto mórbido e não relacionada ao trabalho. Ele tinha uma outra situação também de uma urolitise, secundária ao balanceamento inadequado quando da excreção de sais do corpo, também sem relação com a atividade laborativa. Então, data vênia, não há nada nos autos que possa infirmar essa conclusão pericial. Então, eu mantenho minha proposta. No tocante ao adicional de salubridade, da mesma forma. O período é categórico e há como afastar a conclusão. Então, data vênia, eu mantenho minha proposta. Pois não. Doutora, a CLT estabelece que, e para casos de adicional de periculosidade e de insalubridade, é necessária a realização de uma prova pericial. A prova pericial é que apoia o pedido, apoia o deferimento ou o indeferimento do pedido. No caso aqui, a prova pericial foi clara, dizendo que o adicional de insalubridade seria devido apenas em 20%. Pode haver um outro laudo, pode haver outras circunstâncias de trabalho que geraram uma decisão de adicional de insalubridade num percentual maior, no grau máximo. Agora, se fosse para ser julgado de acordo com a jurisprudência de outros tribunais, ou mesmo daqui do nosso tribunal, evidentemente que a lei abriria um espaço para que fosse desnecessária essa prova pericial. No entanto, é exigido a prova pericial, salvo engano, no artigo 191 da CLT. Quanto ao acidente de trabalho, a primeira coisa que me salta aos olhos é que não é necessário que a empresa apresente a CAT. A CAT pode ser apresentada pelo sindicato, etc. Tem uma série de requisitos para que outras pessoas, além da reclamada, apresentem a CAT. No caso aqui, não foi feito por nenhum desses modos, não teve CAT nenhuma. Em segundo lugar, o que me salta aos olhos também é o pouco tempo trabalhado com a solda MIG, que foi só 7 meses, que o senhor mesmo falou da tribuna. E, além disso, não é crível que uma pessoa consiga sustentar 160 quilos ou empurrar 160 quilos na forma como Vossa Excelência Data Vênia descreveu. É impossível, não tem como, a menos que seja um atleta olímpico que consiga levantar esse peso a 50 metros de altura, como Vossa Excelência falou da sustentação. Pois não, doutor? Excelência, pela ordem. O fato principal também, eu me esqueci, foi justamente com relação à questão... Doutor, é só para um esclarecimento de matéria fática. Assim, com relação... Que eu lhe dei a palavra. Sim, eu ia dizer
com relação à questão que o perito relacionou, onde a gente disse que ele meio que... Isso até foi até o próprio juiz, quando me corrigiu lá, ele disse que seria meio audacioso ao dizer isso, foi justamente essa questão que ele compara, isso está nesse documento que eu citei aqui, ele compara o reclamante com o atleta, que aí ele fala que o atleta levanta 200 quilos. Então, no entender dele, ele entendeu que o reclamante poderia levantar 164 quilos. É o que a gente entende que seria um absurdo. Não, é absolutamente impossível. E foi o que ele disse aqui. Eu sei porque, na minha vida pessoal, eu faço academia, né? Sim. Apesar de não parecer muito, mas eu faço academia e eu sei quanto é que uma pessoa pode aguentar, uma pessoa normal pode aguentar. Então, realmente, eu vou ficar com a conclusão do perito e vou ficar também com a manifestação de voto do eminente juiz relator e estou integralmente de acordo com as suas conclusões. Doutor Manuel, por favor. Doutor Oswaldo Chique faz academia. Eu aprendi quanto peso o ser humano sustenta em média foi na academia do Cafezal, viu? Inteiramente de acordo. Mas isso já faz muito tempo. Não é, doutor Manuel? Isso já faz muito tempo. Já faz muitos anos. Muitos anos. Vossa Excelência vota? De acordo. Pois não. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Excelência, muito obrigado, doutor. Uma boa tarde, boa viagem de volta. Nossas recomendações aos advogados de Arcos e aos funcionários também. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Há uma outra preferência regimental, inscrição também feita aqui na sessão de julgamento. O processo nesta mesma sala, é o 13 da pauta. É o 10.229-35-2015. Recorrente é município de Lagoa da Prata e recorrido Cecília Aparecida Bernardes Ferreira, Edelim Moura Alves e Jaqueline Silva Castro. Está escrita para sustentação oral a advogada Débora de Castro Rezende, lá de Lagoa da Prata. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutor Danilo, com a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu registro o recebimento memorial, uma forma combativa, bem presente, e que inclusive no mesmo dia tinha uma sessão da SDI, que tem várias ações rescisórias dessa mesma situação. Nós estamos aqui diante de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma norma municipal declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesse ponto é que é o meu voto. Eu entendo que, data vênia da sustentação que será feita, porque eu tenho conhecimento, já foi feita, que essa limitação, ou vamos dizer assim, essa adequação feita pelo Tribunal de Justiça de respeitar o direito adquirido de quem já teria tal direito, né, vai entrar justamente na questão. O direito ele é oriundo do pagamento ou ele é oriundo da sua existência? Essa é a questão que terá que ser julgada. Então, eu entendo que a possibilidade dela receber esta parcela já incorpora o seu patrimônio e não apenas o efetivo pagamento. Porque esse efeito modulatório do Tribunal de Justiça é para justamente estabelecer este marco. Não é quem recebeu, quem tem o direito ficará com esse direito. Quem não tem, não terá esse direito. Ou seja, aqueles admitidos posteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma não teriam direito. Então, desta forma, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Sei que a SDI está suspendendo, inclusive, essa questão. A última SDI suspendeu. Suspendeu em virtude de definir essa questão, porque parece que tem um embargo de declaração para o relator do Tribunal de Justiça, que nos primeiros embargos ele disse que a matéria fática não poderia ser, caso concreto, não poderia ser analisado. Eu acredito que o desembargador relator não irá mudar, porque é uma ação direta de inconstitucionalidade, ele não vai entrar em aspectos concretos, ele vai continuar dizendo que vai ser sempre caso a caso.
Então, é minha proposta de voto nesse sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu sei que a questão é complexa, mas eu partiria desse pressuposto. O direito é adquirido da parte. Se ele não recebeu, ele está postulando. É o momento dele postular. Então, é como voto, senhor presidente. Pois não. Doutora, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos desembargadores e integrantes dessa 5ª turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Como o excelentíssimo relator já adiantou, trata-se de uma ação em que o município de Lagoa da Prata foi condenado a pagar biênios e quinquênios aos servidores públicos municipais com base na Lei Orgânica Municipal, no artigo 164. Só um minutinho. Senhor presidente, como temos 3 membros da SDI aqui presentes, o doutor Manuel é do Mandado de Segurança, da SDI 2, e o doutor Júlio, o doutor Ronan e Vossa Excelência também estão na... A SDI suspendeu esses processos para aguardar o julgamento do embargo de declaração do Tribunal de Justiça. Eu fiz minha exposição aqui achando que seria plausível prosseguir nesse sentido. Mas eu coloco em votação, antes até da sustentação oral, que eu pedi para suspender, se seria... Temos duas situações, porque eu estou vinculado ao gabinete do vice-presidente Márcio Vidigal. Esse voto é do gabinete do desembargador Márcio Vidigal, vice-presidente. Se a turma entender que é caso de suspensão, esse voto será redistribuído na turma, porque ele não ficará vinculado ao gabinete do doutor Márcio Vidigal. Então, eu consulto aos senhores, e para mim não haveria problema nenhum, que eu sei que a questão é tormentosa, e não acho que não seria apenas um voto de 3 presentes, e sim do colegiado em outras situações, né? Pois não. Ou eu poderia suspender, não há problema nenhum. Nesse caso aqui específico, voto eu e o doutor Manuel, além de você. Sim, perfeitamente. Agora, como é uma questão que vai envolver um entendimento turmário para outros processos, aí eu gostaria também de... Primeiro, eu acho que eu sou a favor do sobrestamento do processo. Agora, gostaria de ouvir o doutor Manuel também. Também. A competência para julgar a constitucionalidade da lei municipal é do Tribunal de Justiça. Então, assim que ele decidir lá, resolve o problema todo. Pois não. Doutor Júlio. Entendo aí que a questão desse caso concreto, a mais tormentosa, é realmente a modulação dos efeitos. Porque está havendo uma cisânia na interpretação, no bojo da inconstitucionalidade, dos efeitos dela. Uns entendem que aqueles que já receberam, para preservar o princípio da segurança jurídica da boa-fé, né, não teria como restituir. Mas os que ainda não receberam estariam na expectativa do direito, não teriam direito mais a receber. E, no acordo que o Vossa Excelência relatou, essa modulação já tem uma outra fisionomia, que o Vossa Excelência diz que basta a conquista do tempo apto à fruição do direito. Ou seja, quem conquistou o lapso temporal que dá aso à percepção do direito, teria o direito de receber, ainda que não tivesse recebido nada em pecúnia. Então, é outra dúvida tormentosa que, talvez, ao se definir com maior clareza a modulação do efeito nos embargos do Tribunal de Justiça, essa questão possa ser melhor esclarecida. Por isso que eu também sou a favor da suspensão. Presidente, realmente nós participamos na última sessão da SDI, nós tivemos esse processo desse município, e prevaleceu realmente a ideia do sobrestamento. Por duas razões. Primeiro, porque o desembargador Júlio esclareceu muito bem, a questão é essa, né? Tem casos que já receberam administrativamente, tem casos que não receberam, exatamente por não receber, estão postulando judicialmente. E o juiz natural, o doutor desembargador Manel esclareceu muito bem, é o Tribunal de Justiça. Então, vamos supor que nós decidamos aqui de uma forma, e o juiz natural decide de outra forma, ou dá uma outra solução, ou vamos dizer assim, em relação a essa particularidade, entende de uma forma diferente, ou que tenha repercussão nessa particularidade. Então, eu acho melhor, se eu estivesse como relator, estivesse votando, eu sobrestaria. Pois não. Excelência. O sobrestamento já estava praticamente deferido, né? Sim, eu estou inteiramente de acordo diante dessa situação, senhor presidente, por isso eu coloquei o debate, abri o debate, porque eu sei que será uma solução que, neste momento, ao meu ver, a minha posição, apesar de eu entender que estaria correta, mas pode ser
modificada. Então, eu acho prudente, então, retirar sobre o Estado. Inclusive, doutor Luiz Ronan, nesses casos, a gente faz questão de ouvir, que é para a gente ter um parâmetro, né? Senão fica muito modificado de acordo com a turma, de acordo com os componentes da turma, de acordo com a votação. Então, eu acho que é mais prudente dessa forma. Não é, doutor Júlio? E, inclusive, os esclarecimentos que o doutor Júlio prestou, e acompanhado por Vossa Excelência também, serviram também para pautar até as decisões futuras, né? Então, pois não, doutora? Então, eu só queria informar que já foi designada data para julgamento desses novos embargos para o dia 11 de abril. O relator já pediu o dia. Então, provavelmente será no dia 11 de abril. Até mais rápido, né? Presidente, lá na SDI ficou também determinado que a advogada que informaria. Conhecimento, né? Ela Vossa Excelência que irá informar. Posso. Me comprometo a informar. Pois não, doutora. Nós, então, aguardaremos. Então, dessa forma, por unanimidade, o processo fica sobreestado até a decisão do embargo de declaração pelo TJ. Pois não, doutor Danilo? Senhor presidente, só para lembrar que esse processo, então, terá que ser redistribuído na turma. Né? Doutora Rosa vai observar. Eu estou aqui no gabinete do Dr. Márcio Vidigal, e ele, como não irá mais compor, é a última participação do gabinete nessa turma. Dessa vez, né? Dessa vez. A minha, eu ainda estarei na semana que vem. Doutor Márcio também, depois que ele passar os 2 anos lá na administração, voltará também. Voltará. Então, doutora, fica dessa forma, então, julgado. Meus agradecimentos pela sua presença e até a próxima vez. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde para a senhora também. Há uma última preferência regimental, advogado de Divinópolis. Está na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Neste processo, votam os excelentíssimos desembargadores Luiz Ronan Neves Coure e Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Boa tarde, doutora. O processo é o 18 da pauta. É o 12.228-31-2017. É um rito sumaríssimo. Recorrentes Marcos Vinícius Semigídio Júnior e Prosegur Sistema de Segurança Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Adriano Ribeiro Fernandes, pelo reclamante recorrente. Bueno, com a palavra do doutor Júlio para a conclusão do voto. Excelência, eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, rejeitando a preliminar suscitada pelo autor em contra-razões, assim como o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé na mesma peça formulada. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso do reclamante e dando provimento parcial ao recurso da empresa para estabelecer o direito ao pagamento de 1 hora extra por inobservância ao intervalo intrajornada, somente a partir de 13 de fevereiro de 2015, mantidos os demais parâmetros sedimentados em primeiro grau, e para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e diferenças de adicional noturno, com os respectivos reflexos, bem como para determinar na atualização dos créditos remanescentes a aplicação da TRD, taxa referencial diária, apenas no período anterior a 25 de março de 2015, e o IPCA no restante do lapso temporal na esteira da jurisprudência já sedimentada no âmbito dessa turma. Em face do provimento, eu estou reduzindo o valor da condenação para R$ 15.000, custas pela ré no importe de R$ 300, como voto. Fernando. Doutor Adriano, com a palavra. Excelentíssimo presidente, pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes. Com relação ao nosso recurso, nobre relator, ele versa somente sobre honorários sucumbenciais, né? A sentença foi prolatada em dezembro de 2017, enquanto que a vigência da norma que estabeleceu os honorários sucumbenciais, que é a reforma trabalhista, iniciou em 11 de novembro de 2017. Né? Então, a gente entende que, como a sentença foi prolatada depois da vigência da nova norma, há que ser contemplada a sentença com a aplicação de honorários sucumbenciais. Esse, inclusive, é um entendimento do STJ, que ele firmou no RESP 1657177,
no qual ele determina que a data da prolação da sentença é que é o norte para apreciação e aplicação da norma sucumbencial. No mesmo sentido, o TST, no RR 20.192, dígito 83, 2013, 5040026, também decidiu no mesmo sentido de que a data da prolação da sentença é que é o norte para estabelecer se há condenação em honorários sucumbenciais ou não, de acordo com a nova norma. E, no mesmo sentido, defende a desembargadora Rosiméria de Oliveira, desse tribunal, que ministrou, que eu tenho conhecimento de que ministrou o curso de preparação dos nobres julgadores com relação à reforma trabalhista, ministrou alguns cursos para nós advogados também, do qual eu tive a honra de participar de um em Divinópolis. Ela defende em todas as suas obras que os honorários sucumbenciais devem ser aplicados de imediato. Então, logo tem entrado em vigência a reforma trabalhista, inclusive em sede recursal, né? Ela estende até o entendimento ao que nós estamos expondo aqui, que, de acordo com ela, não importa a data da prolação da sentença. Se o recurso vai ser julgado na vigência da obrigação sucumbencial, ele deve ser estabelecido em grau de recurso ainda, né? Nós estamos defendendo que esse estabelecimento, o norte dele é a data da prolação da sentença. É até um pouco menos elástico do que o entendimento da ilustre desembargadora. Então, nesse ponto, a gente pede provimento ao recurso obreiro para condenar a empresa na obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. Com relação ao recurso da reclamada, especialmente em relação às diferenças salariais e do adicional noturno, nós pedimos a manutenção da sentença, tal como prolatada, porque, na verdade, o que nós expusemos na petição inicial e que foi objeto de análise do magistrado? Nós não estamos discutindo se a empresa aplicou ou não as alterações salariais previstas na convenção coletiva, tal como ela sutilmente disse na contestação. Nós estamos trabalhando com enquadramento sindical, né? A empresa reclamada é uma conhecida empresa de prestação de serviço de segurança patrimonial, né? E, nesse sentido, o sindicato obreiro, por força do que estabelecem as regras de enquadramento sindical, é o Sindicato dos Vigilantes de Belo Horizonte, né? Então, por isso que foi pleiteado as diferenças salariais e por isso o juiz de primeira instância considerou que a ré foi revel em primeira instância, porque ela não disse nada em sua defesa com relação ao enquadramento sindical. Nós não estamos alegando, repito, que não houve aplicação das alterações salariais previstas na convenção coletiva. Nós estamos alegando que a convenção coletiva utilizada pela reclamada para balizar os seus empregados em Divinópolis está equivocada, não é a convenção coletiva que deve ser utilizada, e sim a do sindicato das empresas de vigilância de Belo Horizonte, que é o enquadramento sindical correto e que, inclusive, já foi reconhecido em diversas outras decisões de primeira instância e confirmadas, inclusive, nesse tribunal em diversos outros recursos. Por isso, a gente pede a manutenção da sentença, tal como prolatada, com relação às diferenças salariais e de adicional noturno. E com relação ao intervalo intrajornada, é certo que todo o período em que o reclamante trabalhou no horário noturno não teve o gozo desse intervalo em sua plenitude, né? A prova testemunhal colhida nos autos, ela nos ensinou isso, e o próprio final do contrato de trabalho sedimentou que havia, inclusive, a indenização parcial desse intervalo não gozado na folha de pagamento do empregado, inclusive constando isso dos recibos de pagamento. Então, todo o período que o empregado trabalhou à noite, não havia quem o rendesse para gozo do intervalo, razão pela qual a gente pede a manutenção também das horas extras deferidas em primeira instância por todo esse período.
E, no mais, seria isso o nosso pedido, Excelência. Muito obrigado pela palavra. Pois não, doutor. Doutor Júlio. Em relação aos honorários advocatícios, a súplica das partes, no sentido de haja a concessão da verba honorária para os sucumbentes, já com a rima na reforma trabalhista, que é o artigo 791 lá da CLT. Agora, estou observando aqui que a presente ação ela foi ajuizada antes da vigência da Lei 13.467 de 2017. Eu não estou visualizando na hipótese a possibilidade de afastamento de exceções no campo do direito intertemporal, levando em consideração, notadamente, o valor da segurança jurídica e a vedação da inovação surpresa prejudicial às partes. Estou trazendo a colação aqui doutrina do eminente jurista José Afonso Telegrave Neto, no sentido de que, aspas, a introdução dos honorários advocatícios de sucumbência recíproca no processo de trabalho se enquadra na ordem de regras híbridas e, portanto, devem ser aplicadas apenas aos processos que tiverem início sob a vigência da Lei 13.467/17. Fecho aspas, e no mesmo sentido a lição doutrinária de Humberto Teodoro Júnior, que também transcrevo no voto. E observo que estou me filiando a essas correntes que eu acabo de mencionar. Isto porque, proposta a ação em 24 de outubro de 2017, não se cogita em aplicação das alterações advindas, ainda que a sentença, como no caso concreto, tenha sido proferida posteriormente, na data de 12 de dezembro de 2017. Do contrário, incorreríamos em ofensa flagrante à segurança jurídica, é o princípio que veda a decisão surpresa, que é um princípio novo que acabou sendo albergado pelo Código Processual Civil em vigor, o que seria prejudicial aos litigantes que iniciaram a relação processual sob a égide da lei anterior. Estou lembrando que, embora não tenha força vinculativa, existe um precedente da segunda jornada de Direito Material e Processual da ANAMATRA, que agasalha o entendimento ora exposto. Honorários de sucumbência e inaplicabilidade aos processos em curso, exatamente com SPEC, na natureza híbrida desta parcela, ou seja, das normas que regem os honorários material e processual. A condenação à verba sucumbencial só poderá ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 13.467/17. Haja visto, como já salientado, a garantia da não surpresa e ainda em razão do princípio da causalidade, uma vez que a expectativa de custos e riscos é aferida no momento da propositura da ação. Isso tem acontecido já agora após a reforma, que eu tenho tomado conhecimento, que inúmeras ações que já poderiam ter sido ajuizadas pelos advogados dos reclamantes estão sendo sustadas, porque os reclamantes estão temerosos, estão aguardando a decisão do Supremo quanto à isenção ou não desses ônus, se houver o desfrute da gratuidade de justiça. Por isso que eu acho que o que norteia a concessão ou não dos honorários, quando se vializa os encargos que a parte pode suportar, é a data da inicial, e não a da prolação da sentença. Quanto ao mais, a sustentação oral é brilhante, muito bem feita, mas toda a argumentação tecida da tribuna já constou do recurso. E eu rebati uma a uma, lançando os argumentos que redundaram no provimento parcial do recurso da empresa, razão pela qual mantenho o dispositivo. Doutor Luiz Rony. Senhor presidente, eu estou de acordo, né, com todos os pontos e em relação à questão dos honorários, a questão do direito intertemporal, a aplicação, não se aplica, né, que é uma teoria dominante, mas não se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, e sim da unidade do processo, exatamente pela natureza híbrida da norma, como foi dito pelo eminente relator. Estou absolutamente de acordo com tudo. Eu só fiz esse esclarecimento para reafirmar minha posição. Pois não. Eu também estou inteiramente de acordo, é o entendimento já demonstrado nessa turma já anteriormente, e até para corroborar o que o doutor Luiz Ronan falou, tem uma parte do recurso da reclamada que não está sendo dado provimento em razão exatamente pela não aplicação da norma em processos anteriores à sua publicação. Então, da sua vigência.
Dessa forma, então, doutor, fica julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor, boa viagem de volta e o nosso abraço ao pessoal de Divinópolis. Okay, obrigado, boa tarde a todos. Estive lá em 91, faz muito tempo. Terminadas as preferências regimentais do processo eletrônico, passaremos a uma preferência regimental no processo físico. É o 14 da pauta, o advogado de Itaúna. É um agravo de petição, 833-2015-146. Agravante Rodovias das Colinas. E agravados Antônio Monteiro da Silva, Alcana Destilaria de Álcool de Nanuque S.A. e outra, e Corte em Construções e Comércio Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Terceiro votante, o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para sustentação oral pelo agravante o advogado Lucas Carvalho Américo. Inscrição feita aqui na sessão. Boa tarde. Doutor Danilo, com a palavra, por favor. Senhor presidente, essa matéria é recorrente. Na última sessão já julgamos, acho que dois processos no mesmo sentido. Então, conheço do agravo de petição interposto pela quarta executada, Rodovias Colinas S.A., e no mérito nego de provimento. Indefiro o requerimento do exequente para aplicação de multa por litigância de má-fé. Custas pelos executados no importe de R$ 44,26. É a proposta, presidente. Pois não, doutor. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre desembargador presidente e estender meus votos ao ilustre desembargador relator, aos demais desembargadores, ao membro do Ministério Público e aos caros colegas aqui presentes. Eu só queria destacar que esse processo em questão foi suspenso pelo ilustre desembargador Márcio Flávio Salim Vidigal, tendo em vista que ele reconheceu a identidade de causa da presente demanda com a situação decidida no IRDR do caso Varig e da TAP. E como houve decisão no IRDR, esse processo voltou à pauta para poder ser analisado. Nesse sentido, o presente processo é um caso idêntico com a questão de direito entre o processo suspenso e o caso da Varig, pois o item 5 da emenda reconheceu que a alienação prevista no plano de recuperação judicial desonera não somente o arrematante das UPIs, que é as unidades produtivas isoladas, mas também o adquirente de filiais da empresa em recuperação judicial. Então, isso significa que a empresa, mesmo ela tendo sido adquirida de forma direta, ela não vai responder pelos débitos trabalhistas e tributários, conforme prevê o parágrafo único do artigo 60 da Lei 11.101 de 2005. No caso do IRDR, a Varig alienou de forma direta 90% das ações da AVEM e 95% das ações da Varilog para a TAP Manutenções. Já no presente caso, a Infinity Bioenergy de Participações alienou 71,5% das ações para a empresa Bracol Holding, hoje Tinto Holding, sendo que essa alienação encontrou previsão no plano de recuperação judicial, está nas folhas 245 do processo. Então, nesse sentido, fica demonstrada aí a identidade da questão de direito a justificar a aplicação da questão pacificada no IRDR do presente caso. Como já disse, tanto no caso da Varig como no presente caso julgado hoje, a alienação ela foi direta, ela aconteceu com o crivo da justiça, já que ocorreu em processo de recuperação judicial e foi aprovado pela Assembleia de Credores, até porque, se não fosse aprovado, não seria possível essa alienação. E também não faria nenhum sentido nenhuma empresa iria adquirir uma empresa em processo de recuperação judicial se ela também tivesse que responder pelos os débitos trabalhistas e tributários das empresas. Então, assim, eu requeiro a aplicação neste processo a decisão proferida no IRDR do caso da Varig, tendo a identidade de questão de direito. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Danilo. Gente, como eu já disse, a questão já foi analisada, o voto é longo. Eu mantenho meu voto. Eu sou o segundo votante, também já julguei esse caso várias vezes também, e sempre da mesma forma. Então, estou inteiramente de acordo com o voto do eminente juiz relator.
Doutor Manuel? De acordo. Fica, então, julgado o processo, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Obrigado. Obrigado, doutor. Boa tarde. Vamos continuar. Nos físicos. Sim. Primeiro, continuando aqui nos autos físicos, é o processo número 10 da pauta, RO 533-2014-139. Recorrentes Leopoldo Vargas Caetano da Fonseca e Telemar Norte-Leste S.A. em liquidação judicial. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Terceiro votante é o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para sustentação oral pelo primeiro recorrente, o advogado Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. Doutor Danilo, com a palavra. Presidente, eu conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, essa grande turma. Boa tarde. Excelentíssimo senhor juiz relator, doutor Danilo. A questão que eu queria começar com o condicional de transferência. O juiz de primeiro grau, com base no próprio depoimento pessoal do reclamante, entendeu que não fazia jus ao adicional de transferência, porque, segundo o entendimento monocrático, o próprio reclamante confessou que foi transferido para Belo Horizonte em caráter definitivo e que a, entre aspas, transferência para Juiz de Fora efetivamente não ocorreu. E eu vou abrir aspas para ele citar o porquê que não teria ocorrido essa transferência para Juiz de Fora, que a própria empresa reconhece que houve. Ela reconhece que houve uma transferência definitiva, mas o juiz não reconhece. Ele não reconhece, eu abro aspas aqui, que ele fala, se o caput do dispositivo prevê que a transferência só é caracterizada quando há mudança de domicílio do emprego. Fecho aspas. Como eu disse, a própria empresa reconheceu essa transferência. E para talvez facilitar, ou para que vossas excelências fiquem à vontade para reformar a decisão de primeiro grau, e eu aqui, doutor Danilo, peço, inclusive, a sua proposta de voto, que o senhor possa revê-la de forma absolutamente respeitosa, é que o artigo 71 do Código Civil fala, abro aspas também, se, porém, a pessoa natural tiver diversas... Então, vou voltar só um pouquinho. Ele fala também que, no depoimento pessoal, o reclamante diz que não mudou o domicílio. O domicílio dele continuou sendo em Belo Horizonte, apesar de que ele foi morar em Juiz de Fora. Por isso que ele entendeu, então, que não houve essa transferência. Assentada essa questão, eu vou passar para frente. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Seguinte, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão ou lugar onde essa é exercida. Fecho aspas. Ou seja, o fato dele ter... Ele alugou e a sentença pega o depoimento pessoal como verdadeiro, então ele não pode cindir o depoimento pessoal, correto? Isso é uma norma processual. Então é o seguinte, ele alugou uma kitnet, ou seja, não tem óbice legal nenhum para que ele tenha 2 domicílios. Então, transferência houve, tanto houve que a própria empresa reconhece que houve. E a testemunha ouvida a rogo do reclamante, no período que ela trabalhou para a Telemar, ela sofreu 8 transferências, o que eu acho que não é nenhuma novidade para essa grande turma, que esses gerentes da Telemar, eles pulam de localidade em localidade. Então, por esse aspecto, excelência, eu peço, então, que seja dado provimento ao recurso do reclamante. Com relação às horas extras, eu vou reiterar o meu recurso aqui, tá? Tem a questão aqui do bônus executivo. O reclamante pediu o bônus executivo do ano de 2012, dizendo que ele teria direito ao recebimento do bônus de 2012. A empresa fala assim que não, ele não teria direito ao bônus de 2012, que seria, inclusive, pago em 2013, porque a empresa não alcançou metas. Tudo bem. O reclamante pede prova pericial para investigar essa matéria e ela nomina 4 ex-empregados que também seriam elegíveis da mesma categoria hierárquica do reclamante que receberam esse bônus. A empresa, o que ela fez? Ela foi intimada a apresentar os documentos e ela não apresenta de forma recalcitrante. A perita apurou no laudo que a empresa tinha 2 fichas financeiras, uma relativamente que comprovava o pagamento do bônus e outra os proventos em geral. A empresa só apresentou
uma ficha financeira. Poderia se dizer, não, mas ela não tem a outra porque eles não receberam. A testemunha ouvida a rogo do reclamante, Excelência, disse que ele recebeu o bônus, ou seja, o documento teria que vir aos autos e não veio, e que o reclamante também seria elegível ao recebimento desse bônus. Então, também nesse aspecto, eu peço provimento ao recurso. Só para finalizar, uma última questão que eu acho que seria relativamente a férias e dano moral. A matéria de fundo, eu acho que ela assenta os dois pedidos, então eu vou tentar, com essa mesma fundamentação, abarcar esses dois pedidos. O que acontece? O reclamante, ele tinha um telefone corporativo e particular que ele utilizava pela empresa, a empresa fornecia a linha para ele, o aparelho era dele. O que a empresa faz? O que acontece? Nas férias, ele sempre recebia chamados da empresa e a testemunha ouvida diz que ele era obrigado a responder. O juiz entendeu que ele poderia desligar o telefone. Mas, enfim, o fato é o seguinte, ele recebia essas mensagens no período de férias para fazer solicitações, atender solicitações de demandas, né? O que também é absolutamente natural e todo mundo conhece aqui como é que funciona. E quando ele foi dispensado, ele continuou recebendo chamadas, esses chamados, né? Inclusive na própria audiência de instrução, no dia anterior à audiência de instrução, ele recebeu chamados de madrugada para fazer atendimentos, o que consta na ata de audiência, o juiz constou isso. O que acontece? A empresa, e o juiz entendeu que houve um superdimensionamento dessa questão do mero aborrecimento do reclamante. Aqui, com a devida vênia, Excelência, eu acho que a empresa que corre o risco da atividade, ela tem, no mínimo, que se organizar. Quem de nós aqui que não sai de uma empresa de telefonia, faz uma portabilidade, e quando você sai de uma empresa para outra, você não recebe ligação ou carta falando que você tem resíduo para pagar. Acontece o seguinte, para organizar custa caro. Né? Então, a empresa, o que ela faz? Ela não prefere... A própria sentença fala que ela foi negligente, mas isso é um mero aborrecimento. Então, quer dizer que é o seguinte, ele vai ter que desligar o telefone celular dele nas férias, um telefone celular que é particular também, e ele tem que obrigado a perder o número dele quando ele sai da empresa. Bastaria que a empresa retirasse no sistema o número do reclamante para ele não receber chamado em férias e após a saída dele da empresa. Então, eu peço aqui que seja aplicado dano moral, inclusive a empresa seja condenada ao pagamento das férias, que ele efetivamente recebia essas mensagens nas férias. A testemunha atestou isso, dizendo, inclusive, que ele tinha que atender os chamados, até mesmo que essas empresas se organizem, né? Para que vale a pena se organizar, porque o que é? Poucos reclamam e, às vezes, os que reclamam não ganham. Então, com isso, Excelência, eu não vou estender mais, não, eu vou pedir provimento aqui integral ao recurso do reclamante. Sobrou uma questão, que é uma questão mais de direito também, que eu vou aproveitando aqui, que o plano de saúde dele foi cancelado no período de aviso prévio, indenizado, também é objeto de pedido de dano moral. Peço justiça. Muito obrigado. Senhor presidente, a sustentação oral é esclarecedora com relação aos fatos, né? Então, eu acredito que é mera adequação do fato à norma. A alteração de domicílio não ocorreu. O artigo 469 é claro nesse sentido. Então, data vênia, eu mantenho minha proposta. Com relação ao bônus de 2012, ocorreu uma perícia e comprovou que o argumento da reclamada no sentido que o bônus de 2012 não era devido, porque ela não teve, não atingiu os indicadores denominados placar, etc., como eu cito no voto aqui, explicando aí, esmiuçando essa questão desse bônus. E as férias também eram ônus do reclamante comprovar, como um gerente, uma pessoa que tem uma maior certa situação de uma posição dentro da empresa de relevância, receber mensagens durante as férias sobre... data vênia não é trabalhar. Se ocorresse realmente uma
latente, vamos dizer, bem razoável desse descanso, eu compreenderia. Mas eu acho que é um mero aborrecimento, quer dizer, ele está de férias, recebeu uma comunicação de que teria que, como é que se faz determinada coisa, não é suficiente para caracterizar o trabalho efetivo. Então, eu mantenho minha proposta, presidente, e acompanho a sentença de origem nesse aspecto também. Eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência, doutor Manuel Barbosa, como vota. Senhor presidente, de acordo em relação à questão do adicional de transferência, o doutor mencionou o artigo 71 do Código Civil atual. O Código Civil atual fala que domicílio é o lugar onde a pessoa reside e depois fala também onde exerce a profissão. Ele foi transferido para o Juiz de Fora para trabalhar. Entretanto, a CLT de 43, ela foi editada com expectativa de domicílio no Código de 16. É o local da residência. Se ele não mudou a residência, pela interpretação da CLT, que tem que ser feita à luz do Código 16, o que é domicílio, ele não mudou o domicílio para Juiz de Fora. Já tive a oportunidade de analisar um caso parecido, a CLT baseou o domicílio pelo Código Civil de 16. Então, ele não mudou o domicílio. Eu sou inteiramente de acordo. É a diferença de domicílio para residência. Para residência, não, porque atualmente o Código Civil fala os dois, tanto o local que exerce a profissão quanto o local que tem a residência. Só que nós não podemos estender esse conceito para interpretar a CLT, que ela foi editada em 43. Dessa forma fica julgado o processo, doutor, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, uma boa tarde, por senhor. O próximo é o 12 da pauta, inscrição feita aqui na sessão. É um RO 621-2015-143. Recorrente Martim Brown, Comércio, Transporte e Serviço Limitado e Hélio Arilho Franco. Relator, excelentíssimo juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria. Revisor, excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Terceiro votante, o excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Está escrito para sustentação oral pelo recorrente o advogado Orlando José de Almeida. Orlando, boa tarde. Boa tarde. Doutor Danilo, por favor, com a palavra. Eu conheço os recursos interpostos pela reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. Pois não, doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente. Desculpe. Qual que é da pauta? É o número 12 da pauta. 12. Da pauta de processo físico. Processo físico. Desculpe, doutor, por favor, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores componentes dessa grande turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas, demais presentes. A jornada do reclamante, ela era feita uma parte interna e a outra parte o trabalho era externo. Apesar da jornada ser externa, a reclamada ela fazia o controle dessa jornada, considerando o seu início e o término, seu início quando o reclamante saía da empresa e o término quando o reclamante chegava na empresa. Para fazer o pagamento das horas extras, ela considerava o término da rota. Se o reclamante chegasse antes do término da rota, prevaleceria o término. Se ele chegasse posteriormente, ia prevalecer o horário de chegada. As folhas de ponto, os registros de ponto, eles eram conferidos e eram vistados pelo reclamante. Na realidade, a testemunha indicada pela reclamada, o Joselino, ela menciona que quando o reclamante não concordava com as horas lançadas nos cartões de ponto, ele reclamava e eram consertadas. Isso está no depoimento do Joselino. Dessa forma, entende a reclamada e requer a reclamada que seja reformada a decisão para julgar improcedente as horas extras pleiteadas. No que tange o intervalo era de 2 horas. E, de fato, quando o reclamante trabalhava internamente, esse intervalo era cumprido e ele foi, inclusive, adotado na sentença de origem. Com relação ao trabalho externo, a reclamada não tinha como fiscalizar o cumprimento desse intervalo. Então, ela orientou o reclamante para que cumprisse as 2 horas. E, nesse sentido, a testemunha Joselino menciona que o tempo de parada era feito pelo motorista, conforme janela da rota. Então, o reclamante, ou o motorista, ele tinha a flexibilidade de fazer a parada na hora que ele quisesse. A reclamada não tinha como intervir ou controlar esse tempo. Aqui vale a pena também destacar um trecho do depoimento pessoal do reclamante. Ele fala: a orientação da empresa era no sentido de que passassem, de que parassem para gozar o intervalo.
Então, essa era a orientação da empresa. Não faz qualquer sentido com a devida vênia o reclamante gozar o intervalo de 2 horas internamente e fora ele alegar que ele não gozava desse intervalo. Até porque essa era a orientação da empresa. E, como já mencionado, vale repetir, esse intervalo de 2 horas foi reconhecido quando o reclamante trabalhava nas dependências da reclamada. Assim, excelências, a reclamada, reiterando todos os fundamentos contidos no seu recurso, requer que seja provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Obrigado. Obrigado, senhor doutor. Doutor Danilo. Presidente, aqui a análise da prova, eu entendo como o juiz que registros de ponto não refletem a realidade, então eu mantenho minha proposta de voto. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel? De acordo. Dessa forma, então, julgado o processo, de acordo com o voto do eminente juiz relator, por unanimidade. Boa tarde. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Agora o 4. Sim, há só uma divergência no 4, né? Então, nessa sala... Tem 2 nessa sala, 2 divergências. Não, doutor Manuel, tem mais 2. Nos autos físicos, né, doutor Manuel? Tem o 4 da pauta, que é 1531-2014-033. Francislan Thiago de Andrade e ATF Estrutura Metálica Limitada e Ata Industrial Mecânica Limitada. Doutor Manuel Barbosa, relator, doutor Júlio Bernardo, revisor. Terceiro votante, doutor Luiz Ronan. Há uma divergência do doutor Luiz Ronan. 4 da pauta? 1531. Físico. Isso é físico, doutor. É físico também? Físico. Então... 1531. Ok, sim, já estou com ele aqui. 4.531. Aqui. De acordo. Por favor, doutor. A divergência aqui é o seguinte, é porque havia uma ofensa do chefe que era coletiva. O fato de ser coletiva não significa que uma pessoa individualmente se sinta ofendida. Eu sei da posição de alguns, entendendo que teria que ser uma ofensa individual, dirigida, mas se um chefe chega num determinado setor e trata todo mundo mal, não quer dizer que com isso não haja dano moral. Se ele trata um só de forma equivocada, há dano moral. Se ele trata todos, não. Então, aí eu acho que depende, é claro, da suscetibilidade de cada um. Né? Se você é maltratado e de forma coletiva, alguém pode não se sentir ofendido e o outro pode se sentir. Né? É aí que vai a esfera íntima de cada um para saber se essa esfera íntima foi atingida ou não. Então, eu aqui, o sujeito extremamente grosseiro, tratava mal os subordinados, e o fato dele tratar mal todos não isenta a empresa, não exime a empresa de eventual indenização por danos morais. Se um não se sentia ofendido, o outro se sentia. E se a ofensa era coletiva, para mim, ela acho que até vamos dizer assim, ela tem um efeito muito maior do que quando ela é feita de forma apenas individual. Então, eu peço vênia aqui, no recurso reclamado, indenização por danos morais, no recurso do reclamante, eu dou provimento para deferir a indenização por danos morais. O sujeito recebia 2.000 e pouco, a indenização pedida é 5.000, então estou dando aqui esse valor. Doutor Manuel, mantém o voto? Eu estou mantendo o voto. Estou mantendo, entendendo em que pese as judiciosas observações do colega doutor Luiz Ronan. É claro que quando o desrespeito é de forma coletiva, em tese, ele pode gerar, sim, essa indenização. Mas é necessário que, ao menos, ele seja subjetivado. E parece que, na hipótese dos autos, não houve a subjetivação. Razão pela qual cai aquela premissa. Será que a carapuça se encaixa ou não, né? Então, fica vago. E nessa vagueza, eu prefiro não conceder a indenização, porque ela pressupõe uma prova mais inequívoca e pungente, contundente, aliás. Dessa maneira, fica julgado o processo, por maioria, vencido o doutor Luiz Ronan, que daria provimento ao recurso, porque só tem um recorrente, para deferir a indenização por danos morais na forma pleiteada. O doutor Manuel falou que tem mais 2 divergências. Porque ele falou que agora que ele... Não, que eu fiz no pendrive tem divergência. Que vai encerrar de uma vez agora? Vai.
No 9 da pauta tem a questão de acordo coletivo subalterno, que eu fico vencido sempre. No 9, então, vencido o doutor... Sim. Ah, tá. Vencido o doutor... sou eu, o Danilo e o doutor Manuel. Sim. Vencido o doutor Manuel Barbosa, que daria provimento ao recurso da reclamada para excluir as horas em Tinder. No 20, o doutor Danilo está acolhendo aqui uma preliminar, a questão do perito. O trabalho do reclamante era com cimento. Nós temos até uma súmula do tribunal falando que o cimento na obra não gera insalubridade. Eu acho que isso aí vai... Até escrevi aqui, anotei só no EJUS aqui no pendrive. Eu entendo que o cimento usado pelo pedreiro não é insalubre. E o deferimento do pedido de esclarecimento ao perito ou a realização de nova perícia seria inútil desfecho do pedido adicional de salubridade. Contra a tese do autor, ainda temos o entendimento resumido na súmula 40 deste tribunal. Dá uma olhada aí também. Eu estou vendo aqui que me recordo desse processo, mas está aqui no voto do doutor Danilo, que postulou o pagamento de adicional de salubridade em razão ao contato com agentes nocivos, em especial o cimento. Teria outro fundamento, doutor Danilo? Porque, na verdade, o provimento aqui não é só relativo... Olha só, só o melhor juízo. Realizada a prova técnica, o autor cópia de outro laudo produzido no seu local de trabalho, solicitando a manifestação do perito sobre os resultados divergentes ali consignados. Problema isso aqui. Aí mas eu estou entrando aqui na súmula. Ocorre que a petição do reclamante não se limitou a discutir a questão relativa ao agente cimento, o único aspecto abordado inicialmente na sentença. Fosse essa a única hipótese dos autos, realmente seria dispensável prolongar a discussão, considerando a jurisprudência pacífica desse regional consubstanciada na súmula 40, que afasta o pagamento adicional de salubridade em contato com cimento em obra. Então, ao apreciar os embargos da declaração, o magistrado discorreu sobre outros agentes descritos no laudo, acatando-o. Entretanto, data vênia, a dilação probatória foi encerrada prematuramente. É nisso que eu estou argumentando, tanto é que estou determinando o retorno dos autos à origem para analisar os demais agentes insalubres. Eu não estou aqui entrando nessa discussão. Se fosse só o cimento, já seria improcedente a ação. O que me chamou a atenção também foi exatamente esse aspecto, né? Vossa Excelência colocou aqui, em razão... Eu vou te retirar a divergência, mas vamos ver, que até numa obra... Construção de escola técnica. Que parece que o outro laudo tem alguma outra coisa que eu realmente fica sem julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator, o revisor, o terceiro votante retirou a divergência. Eu não vejo mais nenhuma anotação de divergência, então, portanto, eu considero os processos todos julgados, os processos físicos todos julgados, de acordo com o voto do relator, por unanimidade. Terminados os autos físicos, passaremos ao processo judicial eletrônico na sala de 14 horas, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Votam ainda nesta sala os excelentíssimos desembargadores Luiz Ronan Neves Cury e Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Perfeito. O primeiro é o 11 da pauta. É um rito sumaríssimo, 11.458-80-2017. Recorrente Ellen Fontoura Caetano, e recorridos Itaú Unibanco S.A. e Fundação Saúde Itaú. Está escrita para sustentação oral pelo reclamante a advogada Luiz Oliveira Mascarenhas Cansado. Pois não, doutor Júlio. Excelência, estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e, no mérito, estou dando-lhe provimento parcial para, julgando procedente em parte a ação, condenar os reclamados solidariamente ao cumprimento das seguintes obrigações. A. Restabelecimento e manutenção das mesmas condições contratuais do plano de saúde oferecido anteriormente ao desligamento da autora, que arcará com custeio integral conforme previsto no regulamento, restrita à possibilidade de alteração de preços apenas aos casos de aumentos legais e ou atualizações, mantida a inalterabilidade das cláusulas, normas, benefícios e serviços do plano a que aderiu na vigência do contrato de trabalho,
observados os limites temporais previstos no artigo 30 da Lei 9.656/98. Letra B. Restituição dos valores pagos em excesso a partir de setembro de 2017, parcelas vencidas e vincendas, até o restabelecimento das condições anteriormente pactuadas, com acréscimo de juros e correção monetária, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, que deverá ser comprovado nos autos documentalmente. Eu declaro ainda o direito à prorrogação do plano destinado aos empregados na ativa, com custo compartilhado até o prazo de 270 dias, contados a partir de 8 de março de 2017, como se apurar, o que deverá ser observado no cumprimento das obrigações instituídas nos termos da fundamentação parte integrante. Estou deferindo ainda a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar a manutenção do plano nos moldes anteriormente praticados, obrigação a ser cumprida pelo segundo réu, no prazo de 5 dias. Aliás, de 5, deve ser dias, que aqui não constou, 5 dias, contados da ciência do teor decisório, sob pena de multa às trentes, fixada em R$ 1.000 por dia de atraso, limitada desde já ao montante de 30 mil em favor da reclamante. Também com correção monetária, juros legais, no caso de descumprimento. E ao principal, como de praxe, serão acrescidos juros e correção monetária na forma da lei, observantes as súmulas 200 e 381 do COLEN-TST. Estou declarando ainda para os fins do artigo 832 da CLT a natureza indenizatória das parcelas deferidas. Dada a inversão dos ônus sucumbenciais, as custas serão suportadas pelos reclamados no importe de R$ 600, e que são arbitradas ou calculadas sobre R$ 30 mil, que é o valor que se arbitra a condenação nesta instância. Então, doutora, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelência, o voto atende parcialmente aos anseios da reclamante. Se não houver divergência, eu vou me abster de sustentar. Doutor Luiz Rona. De acordo. Eu sou o terceiro votante, estou inteiramente de acordo. Fica julgado o processo, por unanimidade, na forma do voto do eminente desembargador relator. Muito obrigada. Excelência, eu tenho outra sustentação oral de relatoria do doutor Danilo. Poderia fazer de uma vez? Vossa Excelência, aguarda só um instante, que é para a gente acabar essa sala, só falta mais um processo. Sem problemas, muito obrigada. Processo número 17 da pauta é o 11.851-23/2017. Recorrente Damião Marquete da Silva e recorrido Fadel Transporte e Logística Limitada e Ambev S.A. Está escrita para sustentação oral a advogada Roberta Rodrigues Nonato pela reclamada. Advogada ausente. Sendo advogada ausente e não havendo nenhum registro de divergência, considero o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Esclareço, Excelência, que estou acatando a correção da emenda no tocante ao erro material, destacado, salvo engano, pelo doutor Luiz Rona. Já fiz a adequação da emenda, vi aqui. Já está no sistema. Eu vi. Já está aqui. Eu ia até falar com Vossa Excelência, mas eu falei que fica mais fácil. Pensei que ficaria mais fácil dessa forma. Foi feita a correção. Tem um processo ainda para assistir nessa sala. É o 9 da pauta. Só para assistir, então Sim. eu dou a palavra ao eminente desembargador O relator. 9 é o 11.251-45. É Cláudio Lopes Diniz e também Alimentos S.A. Pois não, doutor Luiz. É o relator. Vossa Excelência ainda. É só para assistir. Separado também? Está na Não, tela, esse né? não, esse não. É só a conclusão, né? Por favor. É só para tomar conhecimento em sessão. Para conseguir pegar aqui no dispositivo. Antinho. Conhecendo os recursos interpostos pelas partes, bem como das contrarrazões, eu rejeito a preliminar de nulidade da respeitável sentença de primeiro grau por cessamento de defesa. E, no mérito, eu nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento em parte ao recurso do autor,
para acrescer a condenação o pagamento de reflexos dos valores quitados e comprovado nos autos a títulos de PLR que suplantam aquele fixado nos instrumentos coletivos coligidos ao processo, pelo seu duodécimo, em 13º salários e FGTS com 40%. E estou declarando para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, a natureza salarial da verba deferida, excetuados os reflexos em FGTS mais 40%. Estou mantendo inalterado o valor da condenação em face da compatibilidade. Pois não. Doutor Luiz Roanan, como inteiramente de acordo, senhor. Eu também estou inteiramente de acordo, então fica o processo julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Obrigado, doutor. Boa tarde. Terminadas as sustentações e preferências nessa sala, a sala do doutor Manuel. Essa sala, então, de 14.3. 14.3. 14.3, doutor Gil. 14.3. Sim. Processo é o 29 da pauta, que é o 11.265.09/2016. 29 da pauta. Recorrente.